Queridos amigos, nesses breves minutos diante de nós, eu gostaria de chamar a sua atenção para considerarmos esta passagem das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Lucas. Eu abro no capítulo 18 para ler o versículo de número 18, estas palavras de Lucas. E perguntou-lhe, isto é, perguntou a Jesus um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem, esta é uma grande pergunta. E o nosso título nesta noite é Obstáculos escondidos no caminho que conduz a Cristo. Eu quero pensar nesta noite, neste texto, a respeito daqueles obstáculos menos óbvios diante de uma pessoa que busca o Senhor. Às vezes não tão percebidos pela própria pessoa, que estão ocultos, mas que são grandes, imensos impeditivos no caminho de alguém encontrar o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus, queridos amigos, por todo o conselho, por cada informação que a Bíblia nos dá a respeito do caminho de vida eterna, e em particular, estas informações que tratam de nossa alma, as nossas dificuldades, os impeditivos que estão entre nós e Deus quando nós buscamos ao Senhor. E aqui está um deles. Eu gostaria de considerar 4 problemas na maneira deste jovem ir ao Senhor Jesus Cristo. Bem, se você esteve conosco pela manhã, nós consideramos, porém, no Evangelho de Mateus, esta passagem e um pouco além dela, a questão do encontro do Senhor com aquelas crianças, os discípulos impedindo os pequeninos de irem a Cristo. Mas nós nos voltamos outra vez a esta passagem particular, este incidente, este encontro entre o jovem rico e o Senhor Jesus Cristo, para explorar um pouco mais as verdades que o Espírito colocou aqui. Por quê? Porque há uma pergunta aqui, feita ao Senhor Jesus. E esta pergunta é uma pergunta que tange a salvação da alma. Por isso nós queremos nos aprofundar um pouco mais nesta noite. Bem, 4 obstáculos no caminho deste jovem a conhecer a paz que vem pelo arrependimento e a fé em Jesus Cristo. 4 dificuldades, todas se manifestam aqui neste encontro. Uma passagem realmente familiar, não é bem conhecida. E aí está a dificuldade. Aquilo que nós conhecemos memorizando de coração, que estamos tão acostumados a ler, muitas vezes nós não percebemos certos detalhes importantes, porque nós tendemos a reduzir a narrativa, a reduzir o texto em nossa mente aos pontos principais. Mas a informação que nos interessa estão nos detalhes aqui. São obstáculos ocultos, obstáculos escondidos no caminho de uma pessoa para Cristo. Bem, nós lemos neste versículo 18 que um certo príncipe, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre. Bem, um príncipe, provavelmente um jovem, não mais do que 30, talvez no máximo 35 anos. Há várias informações sobre ele aqui. Nós lemos que ele era um jovem muito rico, um especulador imobiliário, possuía muitas propriedades, ali estava o seu investimento, a sua posse, provavelmente fazendas e casas. E lembre-se disso, essa é uma sociedade agrária. A terra era de valor inestimável. Ter terra significa plantar, ter gado, ter espaço. Era um jovem muito rico naquela sociedade. E como um príncipe, o título que lhe é dado, certamente ele também, assim como Nicodemos, o príncipe entre os judeus, ele também era um membro daquele conselho de líderes em Israel chamado de Sinédrio, composto por 70 homens de destaque em Israel. E é interessante que ali estava ele. Normalmente eram mais velhos, homens mais experientes, mas ele é chamado de um príncipe, alguém que tinha liderança, alguém que tinha autoridade. Talvez ele fosse também um líder de alguma sinagoga nas proximidades de Jerusalém. O Senhor ainda não chegou em Jerusalém, ele está em seu caminho da Galileia para Jerusalém. E era um homem de grande respeito, embora muito jovem. E conforme nós seguimos pela narrativa, nós descobrimos também outras características mais pessoais, internas, subjetivas dele. Ele, por exemplo, parece ser um jovem bastante modesto. Veja a maneira como ele se aproxima do Senhor Jesus e se dirige a ele. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ao longo da conversação você percebe uma polidez, uma educação um tanto polida ou requintada, isto é, de treinamento. Ele trata o Senhor com grande educação, ele se refere ao Senhor com respeito, ele o chama de mestre, mestre não no sentido de senhor, mas de professor.
de rabino, e é um jovem bem polido, assim por dizer. Diferente, claro, dos seus pares do Sinédrio, que eram homens orgulhosos, pomposos, que de maneira nenhuma se dirigiriam a Jesus Cristo de Nazaré como seu próprio mestre. Aqui ele se coloca como discípulo, não no sentido de que alguém seguia, mas que poderia tirar, extrair de Cristo, receber dele ensinamento. Há uma certa modéstia, uma certa humildade aparente na atitude dele. Ele estava disposto a se expor publicamente. Marcos, em seu evangelho, nos diz que ele correu ao Senhor Jesus Cristo antes que eles partissem, e um judeu, um líder, correr era algo muito vergonhoso, eles não corriam de maneira alguma, sobretudo os fariseus em particular, com seus uniformes pesados da religião. Mas ele não se preocupa com isso, ele quer falar com o Senhor Jesus antes que ele siga para Jerusalém. Jesus era desprezado pelos seus colegas, e aqui um líder judeu, membro da alta classe, um jovem muito rico, de autoridade, se aproxima do Senhor Jesus Cristo com uma pergunta ideal. Ouça a pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem, você pensaria que este jovem seria facilmente ganho para o cristianismo, para o reino de Cristo. Veja, ele já está totalmente inclinado em direção a Cristo, a ouvir e a se submeter, não é verdade? Há uma aparente humildade no primeiro contato, ele busca conselho, ele aparenta sinceridade, não é uma pergunta armadilha como dos fariseus, parece ser uma pergunta real, sincera, um anseio da sua alma. Ele se ajoelha, conforme Lucas, ele mostra respeito, mas conforme nós seguimos pela narrativa, nós descobrimos que ele de fato nunca vai ao Senhor como Salvador para o perdão, para a reconciliação. Assim há certas dificuldades aqui. Por que eu menciono isso? Ele parece ser um ganho fácil. Um peixe boiando na superfície da água é só apanhar, não é? Torná-lo um cristão. Me recordo de um amigo conversando sobre alguém que nós conhecíamos, e ele tocou de lado e falou: olha lá ele, tá facinho de ser ganho para Cristo. Eu me perguntei por que ele dizia isso. Porque o jovem, aquela pessoa sobre quem nós falávamos, era uma pessoa muito cordata, muito amigável, ouvia, conversava, e na mente deste meu amigo estava muito fácil para ele logo ser pescado para o cristianismo. Talvez a mente dele era essa, que cristãos são pessoas que têm uma propensão psíquica, natureza, para serem assim, mais mansos, mais amáveis, já nascem assim. Não, queridos amigos, esse é um grande erro, um erro fatal, na verdade. E nós vamos ser confrontados com este erro nesta narrativa. Bem, aqui está este jovem. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que pergunta não é? Parece que ele tem uma certa insegurança interna. Era uma pessoa segura em termos de bens financeiros, não precisava se preocupar com o futuro, com a aposentadoria, tinha grande respeito na sociedade, tinha alcançado um patamar de grande consideração entre os líderes de Israel. Nós lemos que ele era um jovem que se esforçava para manter, guardar, viver os mandamentos de Deus, mas havia algo ali, uma ansiedade, uma dúvida. E talvez ele sondasse a si mesmo e se examinasse e se perguntava: o que está faltando? Porque eu não tenho certeza de vida eterna, porque eu não sinto e não vejo em mim aquela alegria, aquela paz que outras pessoas, santos de Deus, possuem. O que está faltando? Eu irei a este famoso rabino, este mestre da Galileia, perguntar, inquirir: o que me falta? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem, é uma pergunta importante. Há um desejo, um anseio por segurança eterna aqui. E todos nós temos isso, é claro. Alguns de uma maneira mais intensa do que outros. Por mais ateu que uma pessoa deseje afirmar ser, nós temos um senso da existência da alma, que nós não somos meros corpos, e que a vida, ao terminar aqui, na verdade a morte chegar, a vida não termina. Todos nós temos este instinto, isto foi dado por Deus. O salmista diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, um senso de que a vida não é meramente isto. Todos nós temos isso, muitos sufocamos, não é, este sentimento, este instinto, para viver somente para o aqui e agora, mas ele sempre retorna. Em determinados momentos da vida, este senso da eternidade
este desejo de compreender o propósito mais profundo da vida retorna. Às vezes no final da adolescência, outras vezes fortemente na juventude, na meia-idade e seguramente nos anos mais avançados, isso retorna. E nós começamos a ter um senso novamente de que a vida não termina ali, e que há um Deus, e que eu possuo uma alma, e nós começamos a nos perguntar, e a resposta a estas grandes perguntas, o que é tudo isso, e o que virá depois? Este jovem, desde sua infância, se preocupou com essas grandes questões, mas algo lhe faltava, algo lhe inquietava, e assim ele vai ao Senhor Jesus Cristo. Mas logo nós encaramos as dificuldades dele, e eu quero destacar aqui 4 problemas, 4 dificuldades ocultas. Bem, em primeiro lugar, embora muito aberto este jovem ao falar com o Senhor Jesus, desejoso, havia um problema na compreensão dele sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. Observe, ele se diria ao Senhor dizendo, bom mestre, isto é, bom rabino. Ele via o Senhor Jesus Cristo como um dos grandes rabinos, mestres de Israel. O Senhor Jesus Cristo declina o elogio, nós vemos com mais clareza em Mateus, ele diz, por que me perguntas a respeito do bem? Por que me chamas de bom? Há um só que é bom, completo, perfeito, este é Deus. Em outras palavras, ele olhava para o Senhor Jesus Cristo como um mero rabino, ele não percebia, não compreendia a messianidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor Jesus começa a lidar com a mente dele, a compreensão dele sobre Deus, porque este é o primeiro problema que ele encara. Aqui está. Que hei de fazer, bom mestre, para ter a vida eterna? Os discípulos dos rabinos mais conhecidos se apegavam a eles. Recentemente li um artigo sobre um conhecido rabino em Israel chamado um nome interessante, Rambon, que foi sepultado em determinada cidade. As pessoas fazem peregrinação para ver o túmulo deste homem, choram ali porque foi um grande intérprete da lei. Você já vai falar sobre Hiriel, um outro grande intérprete da lei, e os seus seguidores. E os judeus se organizavam em torno desses grandes rabinos. E aqui está um jovem que vê em Jesus Cristo mais do que um mero ensino, mas alguém que poderia lhe dar esta resposta mais profunda, o que lhe faltava. Mas aqui está então o primeiro problema, a sua percepção de Cristo, que o leva a fazer esta pergunta. Observe o erro aqui. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Em Mateus, que farei eu de bem para herdar a vida eterna? Você percebe o primeiro problema, bastante óbvio, não é? Ele pensa poder alcançar o céu e a vida eterna pelo seu próprio esforço moral. Que bem, mestre, que hei de fazer, realizar para herdar, para ter o mérito, para receber como resultado, mérito, consequência, a vida eterna, e Mateus entrar na vida. Bem, ele pensa poder alcançar o céu ao fazer algo sacrificial que o leve a lograr este lugar no céu. Bem, sem dúvida, ele tinha feito muitas boas coisas em Israel. Era notório, era conhecido que os judeus mais ricos faziam boas obras, auxiliavam os pobres, alguns construíram sinagogas. E no passado, mais do que hoje, era um dever cívico dos ricos fazer boas coisas, benfeitorias. É muito provável que ele fez muitas coisas. E esta é a ideia dos judeus. Que porque eu sou rico, isto é, eu sou um benfeitor, e por isso eu devo ter um lugar na vida eterna. E nós percebemos este erro até na mentalidade dos próprios discípulos. Porque lá no versículo de número 24... vendo Jesus que ele ficara triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E no versículo de número 26, e os que ouviram isso, os discípulos disseram, logo quem pode salvar-se? Se o rico, que faz benfeitorias e ajuda e angaria grandes pontos diante de Deus, entrará no reino de Deus com grande dificuldade, quem pode salvar-se? Você percebe, até os próprios discípulos estavam contaminados por esta maneira de pensar. E essa era a mentalidade desse jovem rico. O céu pode ser adquirido por méritos. Eu posso adquirir a minha passagem para o céu, um lugar no céu. Bom mestre, apenas me diga o que eu devo fazer. Pode falar que eu faço. Qual é o desafio, bom mestre?
Qual é esta grande coisa, este grande auto-sacrifício? O que eu devo fazer para, em consequência disso, ter certeza de um lugar no céu? Eu tenho os recursos, eu tenho a juventude, a força, eu tenho a influência política e o céu será meu. O que é que eu não fiz ainda? Esse é o seu primeiro grande mal-entendido. O céu poderia ser adquirido. E essa compreensão inadequada é a da maioria de nós aqui nesta noite, muitas vezes, de pessoas com quem eu tenho conversado. Muitas vezes nós não dizemos isso abertamente, mas nós nos comportamos assim. O que está por trás de autossacrifícios como carregar uma cruz de madeira ao longo de uma estrada por dias e dias e dias a fio, e a madeira, a cruz chega lá igual um palito, senão o desejo de alcançar um mérito pelo sacrifício de si mesmo diante de Deus, ou de subir uma escadaria de uma igreja a ponto de sangrar e esfolar os joelhos, ou de se martirizar e se isolar do mundo, senão o desejo de, por um alto sacrifício, alcançar o olhar e a atenção de Deus e merecer a vida eterna. Este é o por trás das religiões que se focam no esforço humano. Uma compreensão inadequada sobre a santidade de Deus. Deus, no final das contas, Ele não é tão santo assim, porque eu consigo ocultar os meus pecados diante dEle, no meu coração, enquanto eu estou oferecendo a Ele algo externo. Nós não compreendemos a santidade de Deus, que Deus busca a pureza no íntimo, diz Davi no Salmo 51, versículo 4. Assim, uma incompreensão sobre Deus, a ideia de que por méritos eu consigo alcançar o perdão e a certeza de vida eterna. Nós pensamos que uma pequena reforma moral irá nos garantir isso, mas nós esquecemos dos nossos pecados, isto é, nós temos uma compreensão errada também do que é o pecado diante de Deus. Assim, este jovem ele começa a mostrar muitas dificuldades entre ele e Deus, e nós perceberemos outras aqui. Ele não percebe a gravidade dos seus pecados, ele não percebe quão mal ele é diante de Deus, que Deus detesta o pecado, que não é uma questão apenas exteriormente de realizar algumas coisas, mas Deus busca no coração. É ali que está, é ali o centro de todas as coisas, das intenções. E assim, nós imaginamos que um número de esforços morais externos irá nos ajudar e nos recomendar a Deus. Talvez essa seja a nossa dificuldade, queridos amigos. Mas eu devo correr para uma segunda dificuldade aqui, é um segundo problema também. E parece que a gravidade desses problemas só aumenta ao longo da passagem. Eu creio que você perceberá facilmente. Está no versículo 18 ainda. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você percebeu? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Algo está faltando aqui, algo vital. Algo vital não está presente no pedido dele. Eu tenho certeza que você percebeu, mas eu direi. Deus, a pessoa de Deus, não está em sua perspectiva. Deus não está presente em seu inquérito, em suas palavras. Não há um sinal de um desejo por Deus, por agradá-lo, por conhecê-lo, por entrar em um relacionamento com Ele. Tudo uma questão de religião horizontal. Que hei de fazer na religião, dentro dos princípios morais da religião, que liturgia, que ato eu devo cumprir para alcançar um lugar no céu? Ele nem mesmo fala, menciona. A pergunta poderia ser diferente, poderia ser melhor. Mestre, o que o Pai que está no céu, Deus Santo e Todo-Poderoso de Israel, requer de mim para me perdoar os pecados e me trazer à sua presença e me fazer um filho de Deus? Não, o que hei de fazer? Muito horizontal, não é? Deus não está presente aqui. E eu creio que aqui está a dificuldade da grande maioria das pessoas que eu conheço e que foi a minha dificuldade também antes da conversão. Não há qualquer sinal que ele reconheça em Jesus Cristo algo mais do que um operador de milagres, um rabino, um mestre. Ele não vê em Cristo a messianidade, a divindade do Salvador. Não há ali um desejo de uma comunhão íntima com Deus. Você não percebe aqueles sentimentos de Davi, por exemplo, nele? Um anseio por Deus, um anseio por vida na alma, por comunhão com o Senhor, um senso da presença de Deus. Deixe-me lhe dizer isso.
É possível que uma pessoa viva todos os dias de sua vida dentro de uma igreja sem conhecer a Deus, sem andar com Ele. É possível isso. É possível. Esse foi o meu caso por 17, quase 18 anos. É possível que uma pessoa viva todos os seus dias em uma igreja sem conhecer a Deus, sem andar com Ele. Por quê? Porque não há ali um desejo por Deus, por Cristo, pelo Deus vivo. E eu sigo pelos meandros da religião, me adaptando a ela com honestidade, com sinceridade, fazendo o que é necessário, convencendo o pastor que eu devo ser batizado e coisas dessa natureza, e me esforçar e me tornar um grande religioso, uma pessoa moralmente melhor, sem conhecer a Deus, sem um relacionamento com Ele. É isso que transparece na vida deste jovem. Ele foi institucionalizado na religião, mas ele não conhecia Deus. Deus nem está dentro da figura, do quadro aqui do seu pensamento sobre o céu. O céu é um lugar de beleza, um paraíso de prazeres e maravilhas. Eu quero entrar neste lugar, tudo uma coisa relacionada a mim, o que eu posso alcançar, o que eu desejo ter e obter. Onde está Deus? O meu Criador, contra quem eu tenho pecado e eu necessito de perdão e graça. Onde está o Senhor Jesus Cristo, meu amigo? Será que alguém tem frequentado a igreja por anos e anos e anos, e tudo que você pensa é como é que eu vou me adaptar melhor à religião, como é que eu posso agradar mais a Deus no sentido de ser um cristão melhor, eu vou participar mais, eu vou me envolver mais nisso, naquilo, mas não é uma busca sincera pela pessoa do Salvador, conhecê-lo, amá-lo, ser um verdadeiro crente transformado por Ele. Aqui está o erro fatal, queridos amigos. Que farei para entrar na vida, para herdar a vida eterna? Parece não exibir nenhum interesse de buscar a Deus, de entregar a sua vida inteiramente a Ele, de experimentar do seu grande poder em sua vida, de conhecer de fato a Cristo, perdão, andar com Deus, nenhum vestígio destas coisas. Logo você percebe que aquela capa de santidade era mera religiosidade. Uma religiosidade, uma santidade, uma aparência de santidade sem o poder da conversão. É possível passar todos os dias da vida na religião sem conhecer de fato a Deus, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. É muito possível, sim. E esse é um grande problema. Veja, você, eu, qualquer pessoa, nunca conseguiremos conhecer a Deus de verdade, ter a Deus como Senhor de nossas vidas, experimentar da vida de Deus na alma, se tudo que você deseja dele é algo para esta vida. O que este jovem deseja é ter uma vida sem fim e poder desfrutar e desfrutar e desfrutar e desfrutar. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna, para permanecer, para não parar, para seguir? Eu tenho tantas coisas, bom mestre. Eu quero ter uma vida sem fim e desfrutar das coisas que eu tenho. E me falta este objeto, me falta este bem para me completar, para completar a minha felicidade. Eu quero um lugar na eternidade, eu quero este bem. Eu preciso desta posse. Você percebe? É um jovem centrado em si mesmo. E a religião, junto com a sua riqueza, é o seu caminho para a plenitude de vida, mas vida material. Ele faltava algo. Ele não tinha o céu. Ele não tinha certeza. Ele não possuía, ele não tinha conseguido comprar, adquirir, fazer por onde para ter na sua vida isto. É como uma pessoa que alcança grandes coisas, mas lhe falta chegar àquele patamar social e andar no meio destas pessoas, ir nesses restaurantes, estar na sociedade, como se diz. Quando eu alcançar isso, eu vou estar completo. Eu já tenho bens, eu já tenho uma boa casa, eu já tenho dinheiro na conta corrente, mas me falta um status aqui neste mundo. Eu não quero andar como qualquer um aqui. Esta é a ideia. Eu preciso deste bem. Eu preciso desta vida, eu quero entrar nela. É assim que coloca Mateus e Marcos. Que farei para entrar na vida? A vida, por enquanto isso não é vida. Eu quero esta vida. Você nunca alcançará nada de duradouro e eterno de Deus se o que você busca dele é algo para esta vida.
por mais legítimo que seja, uma cura, restauração de relacionamentos quebrados, saúde. Não é isso, queridos amigos, que Ele está oferecendo. Isso ficará para trás. Lázaro foi ressuscitado maravilhosamente, mas ele teve que morrer novamente. Estas coisas ficarão para trás. Você percebe um homem religioso, e a religião é o seu meio de alcançar plenitude para esta vida, mas algo ele não conseguiu adquirir pelo seu esforço, e ninguém conseguirá. A vida eterna não é o resultado de uma boa vida moral, de muitos anos na igreja, de seguir a cartilha moral do cristianismo. A vida eterna é o resultado da conversão. É uma obra de Deus na alma, no coração de uma pessoa. E isto vem quando nós encaramos os nossos pecados diante de Deus e nos submetemos a Ele, com fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós recebemos não como mérito, mas como favor, graça, a vida eterna, a certeza dela. E tudo começa aqui. Bem, deixe-me seguir nessas dificuldades. Ele queria um bem abstrato, e subjetivo, que ele ainda não tinha. Eu passei por este período também. Eu estava na igreja e eu pensava comigo, erradamente, cegamente, bem, eu não sou um mundano, não sou um ateu, eu tenho certas falhas, eu já estou cantando no coral, eu já leciono na EBD, eu já fui presidente dos adolescentes, eu fui embaixador até o cargo de arauto, mas algo me falta. Eu vejo essas pessoas, parece que elas têm alegria em estar aqui. Eu queria este bem. Eu estava buscando a alegria, a felicidade íntima, como um fim em si mesmo. Você nunca deve buscar a felicidade. Nunca deve buscar alegria como objetivo. Você deve buscar a reconciliação com Deus. A alegria, a paz é o subproduto da salvação. Você deve ir a Cristo para o perdão, porque você e eu somos pecadores. E o resultado do perdão é a paz com Deus, diz o apóstolo Paulo, e a paz de Deus em nosso coração. Aqui está o grande erro da humanidade. Nós corremos atrás da felicidade, da alegria. Este é o alvo errado. E assim muitos vivem na igreja. Eu quero este bem, eu preciso deste bem, eu vejo alegria nas pessoas. Eu desejo muito esta paz, mas como um fim em si mesmo. Compreenda então nesta noite que esta paz é o resultado do arrependimento verdadeiro. Como dizia um puritano, o suco doce da cana é o resultado da cana moída. Verdadeira contrição por pecados, verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus. É isso que nós devemos buscar, esta justiça que vem do alto, que nos reconcilia com Deus, esta fome, sede por justiça, ela recebe o perdão. Eu reconheço dentro de mim a minha injustiça, o meu pecado, os meus erros, as minhas falhas. Eu necessito de perdão, de ser uma nova pessoa, de ser reconciliado com Deus. E junto com o perdão de meus pecados vem também tudo isso que significa a vida eterna. Paz com Deus, alegria do alto, um novo coração. Mas este jovem busca a alegria, a vida, como um bem que lhe falta apenas. E aqui está a tragédia de multidões de evangélicos. Estão ali em busca de algo que lhes causará alguma felicidade nesta vida. Eu espero que não haja ninguém buscando somente algo de Deus, mais do que o próprio Deus e o conhecimento da vida eterna em Cristo Jesus. Mas permita-me destacar este terceiro problema aqui. Ele não parece compreender os padrões de Deus. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E observe a resposta, é impressionante. Disse ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde menino, desde que era pequeno. Ele não compreende os padrões de Deus. Ele pergunta, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus responde de uma maneira que tem trazido dúvida a muitas pessoas. Ele diz,
Tu sabes os mandamentos, cumpra-os e vivam. Mas espera aí, será que o Senhor Jesus Cristo não está endossando salvação por obras? Claro que não. Se alguém deseja fazer algo, um grande esforço para se reconciliar com Deus, mantenha a lei de Deus, os 10 mandamentos, e você será aceito por Deus. É certeza. É certeza. Você precisa apenas manter, guardar os mandamentos de Deus, e Ele te aceitará. Me recordo de uma música que eu ouvia muito na juventude, em inglês, cantava-se assim, traduzindo, tudo que você precisa fazer é ser uma pessoa direita, ser uma pessoa justa. Só isso. O Senhor responde corretamente. Queres fazer algo pelo teu esforço para ascender ao céu? Guarda os mandamentos de Deus. Comece a tentar, querido amigo. Ele tinha uma visão tão incorreta e reduzida da santidade de Deus e dos seus mandamentos, ao ponto de ousar dar uma resposta como essa. Todas estas coisas tenho mantido, tenho cumprido desde a minha infância. Ele simplesmente não entendia a lei de Deus. Ele simplesmente não sabia. Mas no caso da dúvida, ele pergunta, Senhor, qual deles? Versículo de número 20. Qual deles? O Senhor então responde e traz a lista. Agora observe, é interessante. Você sabe que a lei moral de Deus, contida nos 10 mandamentos, foram escritas propositadamente por Deus em 2 tábuas de pedra. Poderia ter sido apenas em uma, mas ele separa didaticamente para nós. Mandamentos referentes ao nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros, e a segunda tábua, 6 mandamentos em relação ao nosso relacionamento com o próximo. Por que ele não menciona a primeira tábua? Bom, ele começa, entre aspas, não me entenda errado, pelo mais fácil aqui, nosso relacionamento com o próximo. Porque se eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo, eu não amo a Deus, a quem eu não vejo. Assim ele coloca a minha atitude para com o próximo. E a resposta impressionante deste jovem é, tudo isso tenho cumprido, tenho guardado. Ele não percebia o padrão de Deus. Queridos amigos, deixe-me dizer francamente, eu e você já quebramos os 10 mandamentos 100 trilhões de vezes. Pastor, eu protesto, eu nunca matei ninguém. Ele está falando com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não entra em divagação com ele, logo responde no versículo de número 20. Ele omite os 4 mandamentos, a postura para com Deus, que nós devemos amá-lo, estudá-lo, servi-lo, e menciona apenas a segunda família. Ele começa com este mandamento, não está na mesma ordem que Êxodo, não adulterarás. Moisés, quando comunicou este mandamento para o povo, ele explicou o significado, e o Senhor Jesus Cristo endossa este significado, e ele vem lá em Mateus, no Sermão do Monte, novamente, no capítulo 12, ele explica cuidadosamente que adultério na lei de Deus inclui o adultério no coração. Quantas vezes esse mandamento já foi quebrado? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, Senhor. Qualquer forma de adultério, nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Ele menciona a lista. Não matarás. Moisés ensinou com clareza que não matarás inclui a ira, o desrespeito, o sequestro, a escravidão, privar uma pessoa de sua felicidade, paz e alegria, a fofoca que mata o caráter de outra pessoa. Acaso nós não somos culpados disso diante de Deus? O desrespeito, tudo isso está debaixo deste mandamento que diz não matarás. Ele diz não furtarás, isto inclui extorsão, emprestar com a intenção de receber de volta com juros abusivos, pagar indevidamente um trabalhador pelo trabalho que realizou, o monopólio opressivo dos bens, receber, extrair e nunca levantar um dedo para ajudar. Todos nós somos salteadores e ladrões aqui diante de Deus, adúlteros e mentirosos no coração. Não dirás falso testemunho,
todas as formas de desonestidade, aumentar a desculpa, diminuir para se safar de uma questão, não somente desculpas, exagerações, tudo abominação aos olhos de um Deus que vê o coração. Acaso alguém pode levantar a mão e dizer: eu nunca quebrei um desses mandamentos? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, amigos. Todos nós aqui, ninguém está excluso. Ninguém nasce um cristão. Verdadeiros cristãos são pessoas que encararam o seu pecado e a sua necessidade na alma, por perdão, por salvação. Cada um de nós culpados em todos esses mandamentos. Aqueles 10 mandamentos na lista é apenas a ponta do iceberg. É apenas o chefe da família de todos os pecados mais que vêm por trás dele. Quando eu compreendi isso pela primeira vez, como Paulo, eu morri. Porque estando na igreja um dia, lendo 1 João capítulo, já li isso tantas vezes, não é? 3, versículos 6 e 9, aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. Ali eu morri espiritualmente, eu estava morto, mas simplesmente vi o meu cadáver. Todos nós somos indignos diante de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Será que este é o problema de alguém nesta noite? E você ainda não foi ao Senhor por inteiro e não pode afirmar de fato vida eterna, certeza de salvação. O Senhor está nos ajudando aqui. O Senhor está trazendo as dificuldades à tona. Nós não temos uma percepção clara dos padrões de Deus. Será que nós somos como este jovem? Só conseguimos ver: nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca roubei um banco, um mensalão. Bom, já fiz parcialmente isso e aquilo, eu estou livre de culpa, e Deus vai esquecer disso aí porque Ele vai ver só os meus méritos. Nós não compreendemos a santidade de Deus. Diante de Deus, moralmente, espiritualmente, nós somos como o imundo, diz o profeta. E as nossas migalhas de justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia, aquele pano que o soldado enrolava na sua ferida e depois jogava no chão e apodrecia. É imundo, é espiritualmente, cerimonialmente manchado. Não há nada que nós podemos oferecer a Deus em troca da salvação, nem o mérito. As nossas mãos estão manchadas de pecado para oferecer algo a Deus. Boas obras, religiosidade, todos somos pecadores aqui nesta noite. E todos carecemos da misericórdia de Deus. Que Deus opere nesta noite no nosso coração, abrindo os nossos olhos. Perceba a tua necessidade, querido amigo. Eu preciso concluir aqui. Há um último problema, uma última dificuldade na atitude do jovem. Eu penso que este é um espelho diante de nós. Veja, se revela no final das contas que este jovem é uma pessoa cuja filosofia de vida é estar bem consigo mesmo. Ele se devota inteiramente a si e aos seus próprios interesses. Ele não deixaria esses interesses. Veja o versículo de número 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui está. O Senhor Jesus Cristo submete o jovem a um teste, para mostrar, para revelar aos discípulos, a ele próprio, a todos que estavam ali, quem de fato era o Deus deste jovem. Ele obedeceria ao Senhor Jesus, ele o teria como Senhor de sua vida, seu Deus, ou seriam as suas posses? Bem, o resultado é que o Deus deste jovem foi revelado. Ele não deixaria as suas posses. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito, muito rico. Me recordo de uma situação tanto estranha com um jovem na Inglaterra, brasileiro, que estava trabalhando numa lavanderia. No início não falava muito bem inglês. E o dono daquela lavanderia era um homem da Índia, hindu, que havia migrado para a Inglaterra e aberto várias lavanderias ali, era uma pessoa muito rica. E aquele jovem era um crente naquela época. E grande dificuldade em lidar com aquele patrão. Em uma das paredes havia uma frase, trocadilho com aquela frase que é na nota do dólar,
Em Deus nós confiamos, ele colocou em dinheiro nós confiamos. Era um hindu em sua religião. E um dia este jovem foi despedido por aquele patrão e ali na frente de todo mundo humilhado. E Deus deu grande graça a ele para tentar de alguma maneira tocar a consciência daquele patrão. E ele disse ao patrão: o senhor sabe qual é a sua dificuldade? Ele olhou assim e ficou irado. Qual é a minha dificuldade? A esposa estava aqui, outro funcionário aqui, a filha, a sobrinha, todo mundo trabalhando ali. A sua dificuldade, disse o jovem para ele, é que o teu Deus é o teu dinheiro. E de repente a esposa que estava lá fez... O queixo caiu, os olhos abriu. Ela entregou o jogo, ela sabia também. Que o Deus dele era o seu dinheiro, era a sua vida. Embora ele performasse todas as liturgias hindu, tinha um pontinho de hectano vermelho aqui, carregava isso e aquilo, seguia pela religião, só comia disso, só comia daquilo, tinha que fazer aquilo mais, jejum disso, jejum daquilo. A sua esposa sabia muito bem quem era o seu Deus. E o Senhor sabia muito bem quem era o Deus deste jovem. E Ele conhece cada coração aqui nesta noite. Ele sabe muito bem quem é o verdadeiro Deus do teu coração. Veja o problema diante dele. E o jovem ficou muito triste porque era muito rico. Sabe o que ele está dizendo? Se eu deixar tudo isso, não me sobra nada. Este homem, este Jesus de Nazaré, ele me pede deixar tudo. Mas ele não tem valor o suficiente para eu trocar todos os meus bens e segui-lo. Ele não pensava nada sobre o Senhor Jesus, ele pensava tudo sobre si. E Jesus Cristo era um coaching para ele, para alcançar algo que lhe faltava. Eu espero que o mesmo não seja verdade a respeito de ninguém aqui nesta noite. E você busca a Cristo, busca a Deus, por algo que você possa receber dele, e o tem como um coaching em sua vida. Oh, queridos, que tragédia. E quando o grande teste da parte de Deus vier, será os teus pecados, pela ajuda de Deus e salvação, os teus ídolos, a tua carreira, a tua pessoa ou Cristo. E se esse teste vier, que você diga: eu deixarei estas coisas, as minhas ambições, a minha autodeterminação, as ideias que eu tenho a respeito do mundo de Deus, da vida eterna, por Cristo. O meu entretenimento sujo, será que você dirá: não há nada em Cristo para mim? Eu prefiro permanecer neste relacionamento errado. Eu prefiro me manter neste contrato, nesta situação, nestes relacionamentos que quebram a lei de Deus no seu íntimo. Eu prefiro as coisas desta vida e as bênçãos materiais do que Cristo Jesus. Que não seja o caso de ninguém nesta noite. As palavras de um outro rico devem reverberar em nossos ouvidos: louco, o que você fará com todas estas coisas? Quando a beleza começar a se decompor, e como diz Salomão em Eclesiastes, a vida começar a voar e as forças se forem e a eternidade se aproximar, que você dará pela tua alma? Mas mesmo isso, querido amigo, talvez não chegue. E talvez eu seja chamado para a presença de Deus bem antes daquela idade. Porque eu tenho dito a Deus em meu coração: eu não quero Deus, eu não quero Deus, eu não busco, não é nada para mim. Ele pode continuar a persistir. Então o teu tempo acabou. E como muitos, você deve ser chamado à presença de Deus, porque você o rejeitou até o fim. Até o fim não quer dizer apenas até o último dia, até o fim dos teus sentimentos e forças internas. Eu não me submeterei a Cristo. Então para que permanecer mais aqui? Assim, não pense que nós temos o futuro, amanhã, 20, 30, 40 anos de vida ainda. Hoje, diz a palavra de Deus, se o Senhor fala e toca, Ele faz compreender destas verdades, hoje é o dia para a salvação. Pense sobre estes problemas. Que situação desastrosa ter esse mundo mais do que a Cristo. Será que esse é o nosso problema oculto? Bem, ele foi revelado então pelo Senhor Jesus aqui. Pense sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa.
Pense sobre o que ele alcançou, o que ele sofreu naquela cruz de dor e agonia. Pense sobre a salvação oferecida gratuitamente. Ele que criou o mundo, Ele que será o juiz de todas as pessoas, Ele que recriará este mundo um dia, Ele próprio auxilia, Ele próprio chama, Ele é bondoso. Veja a maneira como o Senhor lida com ele, com gentileza. Te falta ainda uma coisa, faça isso, derrube este ídolo, venha e siga-me. Ele te chama nesta noite. Esta é a palavra viva do Deus vivo. Considere isso, queridos amigos. Aqui estão nossos obstáculos, então. Eu posso adquirir o céu, pastor? Eu consigo alcançar este patamar? Você não pode jamais, desista. A lei não foi dada para salvar, mas para me mostrar que eu não consigo salvar a mim mesmo cumprindo a lei, e que eu preciso de um Salvador que a cumpriu em meu lugar. Mas eu não quero Deus. Eu nunca pensei com seriedade sobre Ele. Eu entrei pelos meandros da religião, e eu estou aqui há tantos e tantos anos, mas eu não conheço a Cristo experiencialmente. Tudo é uma questão de orar de vez em quando, fazer minhas leituras semanais, vir à igreja, sorrir, estar com boas pessoas. Eu não conheço a Cristo porque eu não fui a Ele. Será esta a minha dificuldade? Mas eu não creio que eu sou tão pecador assim. Eu tenho cumprido os mandamentos de Deus e baseado nisso, Deus me aceitará. Você perceba o quão pecador nós somos, cada um de nós, e quanto nós necessitamos da misericórdia, da graça de Deus. Mas eu quero o meu Deus e os meus deuses nesta terra. Leia o Salmo de número 115. O que será desses deuses quando você precisar de socorro espiritual? Eles te ajudarão? Eles podem perdoar teus pecados, te reconciliar com Deus? O que serão deles? Que o Senhor mova o coração e que haja um desejo profundo na alma que se manifeste em uma oração sincera, um clamor do coração a Cristo nesta noite. E se você fizer isso, Ele te ouvirá. Eu quero crer, queridos amigos, porque a passagem parece que ela termina subitamente. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste. Mateus nos diz, e foi-se. Eu quero crer pela maneira como o Senhor Jesus lida com ele, com grande bondade e ternura, que quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado naquela cruz, em tremenda dor e agonia, os seus olhos tinham sido abertos, e ele tenha crido e confessado os seus pecados, e junto com todos aqueles discípulos, deixado todos os seus ídolos para trás, para pertencer a Cristo. E hoje está na vida eterna. E se você também estiver ali, você o conhecerá. Vá ao Senhor Jesus em oração, vá agora. Vá e se entregue a Ele por inteiro e conheça o amor e o poder de Deus em tua alma. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, gracioso e bondoso Deus, nós agradecemos a tua misericórdia em registrar estas verdades para nós. Cada problema da alma humana, cada dificuldade registrada aqui, nestes encontros, nestes milagres do Senhor para o nosso ensino, nestes últimos dias. Ó Deus bondoso, que o Senhor pleiteie pela tua palavra com a nossa alma e argumente conosco a grande ternura e graça, quando o Senhor poderia nos lançar imediatamente no inferno por nossa rebelião e tantos pecados. Tu és um Deus de graça e amor. Verdadeiramente nisto está o amor, que o Senhor enviou teu Filho a este mundo para todo e qualquer pecador que nele crê, tenha a vida eterna. Nós rogamos que assim seja em nosso meio, e que amigos aqui busquem, encontrem e conheçam o teu perdão em Cristo Jesus e a vida eterna. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor, ó Pai. Amém.